Esse breve conto que trago aqui é um fragmento de apelo, uma tentativa de fazer com que vejam. Não dá pra ficar passando por cima dessas pontes e fingir que tá tudo bem com o que corre debaixo delas. O Rio da Laje surge do encontro de outros 3 rios afluentes. Um que nasce na região da Peroba, em Santa Rosa do Sul, outro nascente na Garuva e uma terceira localizada na região da Sanga Negra, na divisa com o município de Araranguá. Aqui em Sombrio, o rio percorre a comunidade do Morretinho, em meio aos arrozais que preenchem grande parcela daquela região. Chega até o bairro São José, já na área urbana da cidade, atravessa a BR-101 e continua pelo bairro Raizeira, terminando o seu curso ao afluir na Lagoa de Sombrio. O Rio da Laje se localiza dentro da bacia hidrográfica Mampituba, que abarca também outros 7 municípios aqui da região. Antigamente, até meados da década de 60, se utilizava o canal do Rio da Laje para o transporte de pessoas e mercadorias, fazendo girar a comercialização local daquele tempo. As fotografias mostram o tamanho das embarcações que navegavam pela Lagoa de Sombrio. Saíam do porto, que ficava onde hoje é a atual esquina da rua Padre João Reitz com a rua Joaquim da Cunha, no centro da cidade, onde o Rio da Laje oferecia profundidade de navegabilidade para tais embarcações, até o encontro com a lagoa. Com as aberturas dos canais do DNOS, a partir dos anos 60, esse tipo de atividade se extinguiu. Já não havia mais profundidade suficiente para que esses barcos realizassem tais atividades. Esse tipo de intervenção desloca o seu curso natural e sinuoso, tornando o canal reto, causando prejuízos à biodiversidade e ao abastecimento da lagoa. A diminuição do leito do complexo, a partir da década de 90, se dá pela grande extensão de arroz irrigado na microbacia do Rio da Laje, que não tinha volume de água suficiente para atender a demanda dessa cultura, que por vezes veio a secar, causando a mortandade de peixes por concentração insuficiente de oxigênio. O processo de urbanização da cidade também deixa suas marcas. Com o avanço das construções e loteamentos, as margens ficaram desprotegidas ao longo de seu curso, fragilizando o leito do rio e, consequentemente, causando seu assoreamento. O assoreamento é um processo que pode ocorrer por diversos fatores. De forma natural, são quando as águas, ao longo do tempo e de seu curso, vão moldando o fundo do rio. Também através das chuvas, que carregam sedimentos para o seu leito, modificando a sua foz. A intervenção humana, a poluição, a não preservação das matas e o despejo de lixo nas suas margens são os que causam os maiores danos à natureza. Sem dúvida, as mãos humanas fazem esse trabalho com muito mais pressa. Conversando com o gestor ambiental Edmilson Colares, também morador da cidade e militante pela causa há muitos anos, percebemos algumas das grandes problemáticas enfrentadas. Aqui na área urbana é a parte que mais polui, né, eu acho, assim. É isso, na parte do interior é mais a parte de agroquímicos, né? E outros materiais também, com sedimentos que vêm quando dá
muita chuva, o rio transborda, como não tem a mata ciliar preservada, aí quando as águas descem, traz bastante sedimentos que acabam assoreando a foz do rio na Lagoa do Sombrio. E acaba tudo ali, né? Bem complicado. Isso. Vem a do Caverá, a do Rio da Laje. São os dois rios que desembocam ali? Aqui na parte norte, sim. Na parte de cá? Isso. Mas o mais grave mesmo é o Rio da Laje. Olha, toda a área urbana aqui, tá? Iniciando aqui no Moretim, e a Rússia lá embaixo, esse tipo de procedimento das pessoas de jogar móveis, pneu, todo tipo de lixo que imaginar, o pessoal descarta no rio. É uma questão que eu coloco aqui, principalmente móveis, que a gente veja muito, cadeira, mesa, sofá, porque realmente é um descarte que deveria ser providenciado até pelo município. Se o município não recolhe, para dar uma destinação correta, fica muito difícil para a pessoa que de repente tem um móvel velho, dar uma destinação correta para ele. Então, mas mesmo assim, isso não justifica da pessoa levar esse móvel velho e jogar na beira do rio. O correto seria que as pessoas ligassem para a prefeitura para pedir providência, para que seja dado na destinação, né? Porque mesmo assim, mesmo que seja por uma terceira pessoa para fazer esse serviço, ela também não tem onde colocar. Não pode colocar no terreno baldio, não pode colocar em qualquer lugar. Então, a destinação correta. Tem que ter uma política para isso, né? Isso. Então, a questão da pressão imobiliária sobre o rio, ela já ocorreu desde que iniciou-se a urbanização de Sombrio. O Rio da Laje antes, posso dizer assim, 4 vezes maior quantidade de água do que é hoje. Antes, na década de 60, bem lá atrás, quando o município recém estava se instalando, tinha barcos de grande quantidade que transportavam materiais e pessoas de Sombrio até Torres e vinham até a prefeitura pelo rio. Hoje isso seria impossível. Sim. Então isso era comum na época, né? O meio de transporte mais comum na época era esse. E hoje, devido a essa questão da influência do homem sobre o meio, o rio acabou morto. Não temos mais aquele rio, as pessoas podiam tomar banho, pescar, hoje não, hoje está totalmente poluído. E um dos principais problemas também, que a gente tem discutido no Comitê de Bacias do Rio Araranguá, para gerenciar toda a bacia do Rio Monte-Tuba, que é onde nós estamos aqui, né, é a grande quantidade de arroz irrigado que nós temos no município de Sombrio. A microbacia do Rio da Laje, ela não suporta. Por isso ela tem secado e esse verão, por incrível que pareça, não aconteceu ainda, mas quase todos os verões o rio chega num ponto de estagnação, de secar realmente. Já ocorreu várias vezes nos jornais, aí, se você pesquisar, você vai verificar que houve mortandade de peixe. Então o rio ele parou, né, nas partes mais fundas, e com isso, com a carga de fluente de esgoto, principalmente da residência e também dos agroquímicos, acabou acabando com o oxigênio da água e os peixes tiveram que tentar sair para fora para respirar e acabaram morrendo. Cima, né? Isso, e acabaram morrendo. Um dos fatores mais importantes em todo esse processo, desse conhecimento, que eu me inteirei, né? Hoje eu sou formado em tecnólogo em gestor ambiental, porque lá desde 2004 nós criamos aqui em Sombrio não, dentro da bacia hidrográfica do Monte-Tuba, a Associação de Proteção Ambiental Aguapé. E ela é o único sustentável ambiental da nossa região. Os municípios, raramente vai encontrar aqui na região, dentro da bacia, os 7 municípios que estão dentro da bacia, dificilmente você vai encontrar uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conselho Municipal de Meio Ambiente eu conheço de Sombrio, mas nós não temos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Sombrio, né? E a diretoria de meio ambiente ela é muito frágil, ela não tem uma estrutura. Tem estrutura para poder fazer realmente um trabalho que qualifique realmente a recuperação do ambiente. Então, a política oficial, né, dos governos não tem esse olhar.
E nós temos aqui na nossa região, se fazer um levantamento, um potencial turístico e ecológico muito grande. E isso não está sendo aproveitado economicamente. Não. Então, a partir do momento que você ignora essa preservação, que você ignora a recuperação do meio ambiente, você também deixa de se tornar um atrativo turístico. Sim. O assoreamento do rio, por exemplo, vou voltar aqui da laje, o assoreamento do rio futuramente vai gerar uma crise de alagamento na cidade de Sombrio, nas partes mais baixas. A partir do momento que você vai elevando a altura da foz, vai fazendo uma espécie de bloqueio natural e a água vai encher e vai vir se espalhar na cidade. Isso já está acontecendo. Quanto mais o tempo vai passando, as pessoas têm o objetivo de ir levantando o terraço dos terrenos para construir mais alto. As águas normalmente vão para onde? Para a rua. Sim. Isso está acontecendo com vários loteamentos que a gente tem observado. E quando dá essas cheias, eu saio registrando fotografias, observando como é que está a situação das águas, para poder ter esse acompanhamento. Uhum. Então, isso é muito, no futuro vai ser muito prejudicial em termos de urbanização. Sombrio tem cerca de 30 mil habitantes, sendo pouco mais de 22 mil pessoas na área urbana. A água tratada chega a 58,25% da população e seu sistema de esgotamento sanitário para 26,20%. Após o contrato de concessão desses serviços, que antes eram prestados pelo SAMAI, assinado pela Prefeitura Municipal e a empresa Sombrio Saneamento, do Grupo Atlantis, surgem alguns questionamentos. De acordo com notícias do Portal Amorim, do dia 17 de agosto de 2020, especialistas debatem sobre a nova Lei número 14.026/2020, publicada no dia 16 de julho deste mesmo ano, que atualiza o marco regulatório do saneamento básico no Brasil. A alteração gera reflexos na gestão de recursos hídricos, que foi o debate central do webinar Marco Regulatório do Saneamento Básico e a Gestão de Recursos Hídricos, promovido pelos comitês das bacias dos rios Uruçanga, Araranguá e afluentes do Mampituba. Com a nova lei, o governo federal busca impedir a realização de contratos de programas entre municípios e empresas estaduais, submetendo as concessões à obrigação de licitação. Outro ponto é a fragmentação de empresas estaduais para aumentar o número de oportunidades para o setor privado, obrigando municípios a se adaptarem ao novo regulamento para terem acesso a recursos federais para saneamento. O marco regulatório aprovado em 2020 acarreta em pontos negativos e positivos para a gestão dos recursos hídricos. Os positivos são aproximar o setor de saneamento à gestão de água e acompanhar a relação entre as agências reguladoras a estas empresas. Os pontos negativos são o risco de descaracterizar a gestão de água no Brasil, subordinando-a aos interesses do setor, a indefinição dos recursos financeiros para a regulação de saneamento, podendo reduzir os recursos do sistema de água para cobrir tais custos. E, por último, a ausência da participação social. Tudo será resolvido entre instâncias de Estado. A água pode começar, então, a ser tratada como mercadoria. O saneamento básico aqui é outro processo que veio através da FUNASA para fazer tudo o bairro São José aqui. Fazia a coleta de esgoto cloacal do bairro São José, exatamente para evitar que se jogasse esse efluente das residências direto no rio. Aí na área urbana nós teríamos aproximadamente, que seria um excelente número, nós teríamos aproximadamente em torno de 90%, isso seria inédito em termos até de Santa Catarina, tem uma cidade com quase 90% do seu esgoto tratado. E água é coisa que vem de graça da natureza, só processa e a gente não entende por que isso foi feito. Provavelmente falta de gestão pública, e não há outra explicação para isso. Sim. Mas aí tem mais essa questão que nós acabamos de falar aqui. Será que essa empresa vai assumir o esgotamento sanitário do Parque São José? Até qual é o nível de interesse, né? Isso, nesse sentido. De onde ela vai buscar investimento para isso? Se ela vai, porque a partir do momento que ela se torna uma empresa privada,
ela vai ter muito mais dificuldade de conseguir recurso do governo. Ela vai conseguir recurso através de financiamento da Caixa Econômica, para um projeto para fazer esse. Então, assim, ó, é tudo isso que nós estamos conversando aqui, desde lá do Rio, das questões dos agroquímicos, passando pela educação ambiental, a reestruturação, a recuperação, até o que isso agora, que é essa questão da pandemia que nós estamos vivendo atualmente, é tudo meio ambiente. Tudo tem que ser tratado de uma forma integral. No município, a administração, seja qual ela for, no Estado, no país, tem que ser tratado de uma maneira integrada. Por isso existem os conselhos, são vários representantes da sociedade que estão ali para discutir. O objetivo do conselho é realmente construir políticas públicas e apresentar ao prefeito, ao gestor, para que ele implemente. E também colaborar na parte de fiscalização, ou seja, criar instrumentos para que você possa fiscalizar, te dar o apoio necessário para que a coisa funcione. E o que falta realmente, nos nossos municípios é fazer com que saia essas leis, esses regulamentos do papel e realmente seja tornado em prática, mas para benefício de toda a população. E se não utilizar o conselho, não utilizar as políticas, botar realmente a coisa para funcionar, nós vamos cada vez mais tendo essa questão da degradação tanto ambiental e também perdendo a qualidade de vida. É o que nos preserva a saúde. Em que tipo de mundo nós estaremos vivendo daqui a 10, 20 anos? Sob ares condicionados e alimentos envenenados? Quem realmente vai poder pagar pela água e pela nossa saúde? Parece que o futuro já está aqui.